Olá, seja muito bem-vinda. Você está aqui em TVEJA, TV de Veja.com, e hoje eu vou falar de política? Sim, claro, como todo dia eu vou falar de política, mas de uma política diferente, uma política também dos campos. Eu converso sobre futebol e isso todo mundo tem a ver um pouquinho, hein? Quem não fala sobre futebol, quem não torce para algum time, quem não morre de raiva quando o Brasil faz um monte de bobagem, quem nunca ouviu falar na CBF, nos Cartolas, e você já ouviu falar numa coisa chamada MP do futebol? Sobre tudo isso e muito mais que eu recebo aqui nos estúdios de TVEJA, dois homens fortes da CBF, Walter Feldman, que é secretário-geral, recém-possado aí há poucos dias. O pessoal deve estar tomando um susto. É verdade, é verdade. Político, a Cartola, olha a malvadeza, já ele vai falar a respeito. E o Rogério Caboclo, que é o homem que assina o cheque, é o diretor financeiro da CBF. Tudo bem, Rogério? Muito prazer em estar aqui com você, é uma satisfação. O prazer é meu. Gente, a gente vai falar especificamente já sobre a MP do futebol, que tem dado uma confusão danada. O que é essa MP? A gente é a favor, a gente é contra, mas será que é para colocar regra mesmo nos maus pagadores? O que isso significa no mundo do futebol? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre política propriamente dita ligada à CBF. Walter, primeiro mata uma curiosidade para mim. Como é que é sair dessa imagem do político bonzinho, o sonhático, para a imagem de Cartola? Ai, meu Deus. Bom, primeiro, amigo, cumprimentar você, o Rogério Caboclo, meu grande amigo e parceiro lá da CBF. Eu fico feliz de saber que eu tinha uma imagem de político bonzinho. Você viu? Bonzinho, tá sonhático. Tá fazendo justiça, né? Porque, na verdade, a última vez que eu vim aqui, eu vim falar sobre Marina Silva, campanha presidencial, e o pessoal fica pensando, o que está fazendo no futebol agora? Né? Bom, que loucura. Na verdade, é bom lembrar, eu fui secretário de esportes aqui de São Paulo durante 4 anos, de 2007 a 2010, e depois eu fiquei 1 ano em Londres, estudando a organização dos Jogos Olímpicos. E um dado importante, nesse período aqui em São Paulo, nós fizemos muitas coisas relacionadas ao futebol. Particularmente, Jorge, futebol de várzea, da periferia, futebol amador, área social, que é a área que é tarefa do poder público e que o Marco Polo, então presidente da Federação Paulista, compreendeu muito, me ajudou demais. Nós fizemos o maior campeonato de futebol amador do mundo. Marco Polo, que hoje é o comandante da CBF. Para quem ainda não está situado aí, ele é o homem que hoje manda na CBF aqui. Manda junto conosco, porque ele é um democrata, ele divide, compartilha. Eu falei que tinha política. É uma figura muito interessante, que ainda a sociedade brasileira vai conhecer melhor. Mas nós fizemos um grande campeonato, um campeonato muito expressivo. Ele me ajudou muito a recuperar o Pacaembu, que foi a base de volta do Corinthians para ganhar todos os campeonatos na época. Nós fizemos muito trabalho na área do Clube Escola, que era o nosso programa de esporte educacional, e nós trabalhamos muito na organização da Copa do Mundo em São Paulo. Quase perdemos a Copa do Mundo, ia ser inicialmente no Rio, entrada e saída, o início e a final, quando o Morumbi deixou de ser o estádio preferido, particularmente da FIFA. Foi um período muito rico que eu conheci uma figura e o sistema de futebol que até então eu não só ouvia, como a maioria dos brasileiros, lê pela imprensa, acompanha, em geral são manifestações críticas. Eu conheci uma figura extraordinária, um homem muito sensível, um democrata. Quando acabou a eleição, e havia uma expectativa de que Marina Silva pudesse ganhar, eu fui tratado durante um mês como possível primeiro-ministro, né? O futuro chefe da Casa Civil, e depois do Aécio também, essa articulação Marina e Aécio. Mas eu mantive nesse período vários contatos com Marco Polo e eu dizia o seguinte, olha, não sei se nós vamos ganhar, mas se ganharmos, eu te garanto que o esportes, a área de esportes, o Ministério vai ter uma dimensão que nunca teve. Porque como eu passei por lá, eu sei que o Brasil nunca trabalhou a questão do esporte como política pública para toda a população. Marco Polo ficou muito cantado, falou, bom, se você ganhar, a gente volta a conversar para trabalhar junto. Nós não ganhamos. Logo após as eleições, o Marco Polo me liga e falou, tudo aquilo que você falou que faria no governo, você não gostaria de fazer junto comigo na CBF? Falei, meu Deus do céu, isso é um impacto. E agora? Isso é uma bomba, ou seja, 40 anos fazendo política, imagina como é que poderia mudar assim. E
Eu fiquei 3 dias, eu diria, em reclusão, pensando, e 3 dias depois eu liguei para o Marco Polo, que estava na Suíça, participando do comitê executivo da FIFA. Falei, ô presidente, eu aceito, vamos trabalhar junto. E de lá para cá apanhou muito? Apanhei. Né? Porque é uma coisa assim, gente, a CBF tem uma imagem ainda muito ruim e eu vou conversar com eles sobre como melhorar essa imagem. Né? E é bem, assim, fácil de compreender pelas notícias que a gente vê, e eu não estou dizendo que estão certas ou erradas, também vamos discutir aqui, que lá vem uns tapas, né? Uns tapas na orelha e por conta disso, de político sonhate com a cartola. Mas aí já deu pro lombo ficar mais... Algumas coisas. Primeiro, que eu não sou cartola, eu tenho um bonezinho, né? Eu costumo correr aí nas ruas de São Paulo, com um bonezinho. Segundo, que nós vamos trabalhar esses 4 anos para mostrar que essa imagem de cartola, ela não simboliza aquilo que será essa nova gestão. Então, deixa eu já emendar, Walter, e passar a palavra aqui para o Rogério Caboclo, e aí vocês podem se complementar nas respostas. Como é que se melhora, então, essa imagem ruim que a grande maioria da população tem em relação à CBF, e até mesmo os torcedores, e quem conhece muitas vezes fala mal, quem não conhece fala também. Como é que se melhora isso? Bem, eu acho que as medidas já estão sendo adotadas. O Marco Polo é um homem visionário e um homem de intervenções cirúrgicas profundas. Uma delas, e de muita sensibilidade, foi a contratação desse reforço de peso para a CBF, que foi a vinda do Walter Feldman. Na verdade, a nova presidência da CBF está promovendo muitas mudanças, a diretoria é praticamente toda nova, com ideias novas, com diretrizes bem estabelecidas, e as coisas estão em pleno andamento. Agora, como é que você chegou nessa situação tão ruim do ponto de vista da imagem da CBF? Qual é o problema? São erros de gestão, erros de comunicação, as coisas que saem tortas? Quer dizer, como é que você chegou nesse ponto em que é preciso agora voltar atrás e reconstruir um caminho? Bem, a visibilidade do futebol é muito grande. O futebol gera uma mídia espontânea diária bastante importante dentro do cenário nacional. E, com isso, também merece as críticas e, enfim, os elogios na medida da dimensão em que ele ocupa o seu espaço. A CBF hoje se propõe a entender, dentro do processo, daquilo que lhe cabe, dentro das missões institucionais que ela deve cumprir, aquilo que, porventura, não vinha sendo executado da forma que era esperado e aquilo que ela tinha de êxito, e fazer um balanço e, a partir daqui, ter uma nova rotina e uma nova gestão para o futebol. Agora, Walter, você falou assim, eu não sou cartola, né? Eu tenho no máximo um bonezinho que eu corro. O Walter sempre dá a corridinha dele. Não sei se agora está dando tempo, né? Todos os dias. Todo dia, muito bem. Sem exceção. Muito bem, porque senão ia ganhar uma estrelinha a menos na CBF, não, né? E agora no Rio, né? No Rio não, tem mais... Esnoba. Não. No Rio, olhando aquela paisagem maravilhosa. Né? Antes era no Ibirapuera. Ibirapuera. Agora, por que o Cartola tem essa imagem tão ruim? Como é que você explica isso? Você que está lá dentro agora e está conseguindo entender de dentro, né, da CBF o que a gente muitas vezes vê aqui de fora. E também, você já foi secretário, enfim, tem uma outra visão. Eu acho que tem algumas coisas, Joyce. Primeiro que uma parte, quem dirigiu o futebol brasileiro no passado, tem suas responsabilidades. Ou seja, o futebol nunca foi caracterizado com o expediente de gestões democráticas, estruturas racionais, transparentes, e existe uma crônica esportiva que é muito dura, que explora muito tropeços, equívocos, erros e, às vezes, muito modelos do passado. Marco Polo fala algo muito interessante, que é o seguinte: a sociedade brasileira ela está sofrendo um processo de transformação muito rápida. Alguns anos atrás, eu participei muito disso, Joyce, não havia responsabilidade fiscal. Os governos gastavam o que queriam e comprometiam as gestões seguintes. Hoje não, hoje tem um modelo, às vezes não é seguido, mas há legislação que faz com que tenha que o governante se adaptar a determinadas exigências. Isso mudou, de certa forma, não do jeito que a gente queria, mas, de certa forma, foi um passo em relação
aquilo que as sociedades modernas do mundo já vinham fazendo. As empresas privadas mudaram. Antigamente as estruturas eram familiares e com gestões domésticas, tipo padarias, tipo empresas de fundo de quintal. Hoje não. Se você não tiver compliance, accountability, gestões transparentes, você não compete nesse mercado cada vez mais eficiente. Marco Polo diz o seguinte: se a sociedade inteira está mudando, o futebol vai ter que mudar também. Ou seja, é um reconhecimento de que erros do passado precisam ser corrigidos e precisamos avançar em relação ao futuro. Então, agora, que erros corrigidos e como avançar? Já já a gente fala da MP da Jabuticaba, tá? Que é a MP do futebol. Como avançar? Gestões transparentes, gestões eficientes, prestação de contas, transparência, respeito às regras de cumprimento das leis trabalhistas, respeito à legislação que exige o pagamento de tributos. Mas isso você está dizendo em relação aos clubes ou em relação à confederação? A toda a estrutura do futebol. As que organizam os campeonatos, que são a CBF e as federações estaduais e os clubes. Agora, você imagina, Joyce, os clubes são estruturas de associados. Ou seja, em geral, eu diria quase na totalidade, os dirigentes não recebem absolutamente nada. E eles têm que prestar contas não apenas para os associados, mas para os torcedores. Imagina, o Flamengo tem 30 milhões de torcedores, que exige a compra de um jogador que tenha prestígio e tenha capacidade de melhorar o time. Então, muitas vezes, ele contrai uma dívida, exigência do seu público, e depois tem dificuldades de pagar. Então, não existe no futebol uma racionalidade absoluta. Você tem que fazer um jogo equilibrado que muitas vezes compromete a vida desses dirigentes. Isso vai ter que sofrer um processo de transformação. É isso que nós vamos viver nesse momento e o Marco Polo será o condutor dessas mudanças. Bom, dessa tua resposta, eu já tenho aqui mais 10 perguntas na cabeça, eu vou começar a fatiar, vamos por partes. Já que você falou da questão dos tributos, eu queria falar com o Rogério sobre, então, a MP do futebol ou a MP da Jabuticaba, que eu acho que vale bem, né, chamar da MP de Jabuticaba, porque, pelo que me consta, em nenhum lugar do mundo tem algo semelhante. À primeira vista, parece tudo muito bacana, uma medida provisória que vai obrigar os maus pagadores, aqueles clubes todos que não pagaram os tributos em dia, que deixaram de recolher o que deveriam recolher para o governo, né, que acabaram fazendo talvez algumas pedaladas, tão em moda agora, né, envolvendo aí as questões do governo federal. Agora esses clubes entrariam na linha, né? Então, muito bem. Parece tudo muito certinho, uma dívida de 4 bilhões de reais, vai lá, se divide-se por um número enorme de meses, todo mundo paga a conta, fica o dito pelo não dito, mas a história não é bem assim. E parece que esse MP, na verdade, é um Frankenstein. É isso, Rogério? Joyce, é exatamente isso. É uma legislação que vem sem precedentes no Brasil ou fora dele. Ela se propõe a ter um caráter eficientista, um caráter moderno, de transparência, ao passo que confere o financiamento às dívidas dos clubes, que era uma reclamação geral de todos esses entes no Brasil. Então, ela se propõe a uma determinada questão, mas, na prática, ela traz por trás ou de forma subliminar alguns aspectos que são inconstitucionais, ineficientes e até inexequíveis para os clubes de futebol. Quando você fala em constitucional, o que é inconstitucional? Porque, assim, num raciocínio cartesiano simples, aquele que deve tributo tem que pagar. Tem que pagar como? Vai lá, negocia e paga, ou paga à vista, ou divide, enfim. Então, qual é o problema dos clubes entrarem nessa negociação de acordo com o texto da medida provisória? Onde estão os pontos inconstitucionais? Na verdade, a lei ela não tem nenhum problema, na verdade, ela merece o reconhecimento nos aspectos que ela se propõe e que estão diretamente relacionados ao parcelamento de dívidas propriamente dito. Ou seja, o projeto de parcelamento, a forma de fazê-lo e as contrapartidas que guardam relação imediata com um plano de parcelamento merecem reconhecimento. Mas a medida provisória extrapola para outros aspectos que assumem uma feição intervencionista, uma feição de desrespeito a direitos constitucionais dos clubes e até a capacidade de autogestão de clubes de futebol e das federações e entidades de administração como um todo. Me dê um exemplo, Rogério. Quer dizer, o clube, por exemplo, poderia ser impedido
de jogar se não pagar uma parcela? Ou pode ter um processo burocrático que afaste ele de um campeonato? Como é que pode funcionar isso? Joyce, a CBF se propôs a ouvir os clubes, as federações e todos os entes que formalmente fazem parte do Sistema Nacional do Futebol, para que uma posição fosse tomada ou que as sugestões, conclusões que foram enviadas para a CBF num primeiro momento, logo depois da edição da medida provisória, fossem avaliados e uma conclusão saísse dos clubes e das federações. Isso aconteceu na quarta-feira da semana passada, no último dia 8. E, à unanimidade, os clubes ali presentes entenderam que a medida provisória, da maneira que ela está, da maneira que ela foi editada, ela não é passível de adesão. Ela traz mais prejuízos do que cumpre o objetivo que se dispôs em parcelar e resolver os problemas do futebol brasileiro. Nós podemos citar como exemplo aquelas que foram as manifestações de maior objetividade daquilo que saiu da reunião. Por exemplo, a determinação que o clube promova, a partir das receitas que produz o futebol profissional masculino, que ele faça a destinação, ou seja, a realocação de recursos para o futebol feminino e para as categorias de base de maneira compulsória, ou seja, obrigatória. Um clube que tem um orçamento de R$1 milhão, por força de uma autoridade pública, vai passar a ter que retirar do futebol profissional e destinar, por exemplo, para o futebol feminino, um percentual que vai ser definido. Mas aí não é uma ingerência, quer dizer, a gente fala de clube de futebol e fala de CBF, isso tem um caráter privado e não um caráter público, né? Quando você fala do refinanciamento de uma dívida, me parece justo, né? Tem que pagar. Deveu, paga. O Atlético Mineiro parece que é o mais devedor aí, né? Na lista dos devedores. Está lá no topo, né? São 284 milhões, se eu não me engano. Né? Mas aí, quando você está obrigando uma entidade a ter uma cota, me parece meio estranho, não? Essa foi a percepção geral dos clubes. Ou seja, que a capacidade de gestão e até o conceito constitucional da autonomia de organização e funcionamento das entidades esportivas estava ali sendo violado. Ao mesmo tempo, acontecia, possivelmente, uma inconstitucionalidade na medida em que existe um preceito também constitucional da não intervenção do Estado na atividade privada. Nesse sentido, houve consenso dos clubes que alguns aspectos da medida provisória mereceriam uma revisão. Esse é um deles. Existe um outro que chama atenção, que é a imposição do estabelecimento de uma única conta corrente centralizadora, onde os clubes passam a canalizar a totalidade dos recursos produzidos para, a partir dessa conta, o banco, a instituição financeira sediadora, receba uma procuração e passe a movimentar a conta corrente do clube em favor do pagamento dos débitos obtidos no parcelamento em favor do governo. Não, calma. Deixa eu entender isso. A medida provisória obriga, então, que os clubes abram uma super conta conjunta, mandem todo o dinheiro para lá, aí o governo vai dizer esse é meu, esse é meu, esse é meu, o resto você mexe, é isso? É mais ou menos isso, Joyce. Na verdade, os clubes passam a não poder mais dispor de várias contas, mas sim concentrar em uma única conta, onde eles terão que comprovar que, com exclusividade, estão recebendo seus recursos e eles sejam movimentados não mais pelo clube, mas sim por uma instituição financeira. É um outro aspecto que pareceu exorbitante aos olhos dos clubes, até porque nos parece que é algo sem precedentes também. Não tem na história. É isso. Eu quero saber se, por exemplo, tem, se tem na nunca. Suíça, na Suécia, nos Estados Unidos. Não, nem no Brasil nunca foi proposto nada igual. Na verdade, eu só queria, um pouco para fazer um jogo comparativo, dizer o seguinte: todos nós sabemos, os clubes estão endividados, precisam um parcelamento do governo, unânime. Nós achamos que, para entrar no parcelamento, os clubes têm que se modernizar, dar contrapartidas de modernização de gestão. Concordamos. Eles aproveitaram essas duas questões que são consensuais e acrescentaram várias outras que não são nada consensuais, além de inconstitucionais. Só que eles chamaram o seguinte: olha, quem não aprovar essa medida provisória
está contra a modernização do futebol e quer continuar tendo vantagens sem pagar suas dívidas. Então, aí fica aquela coisa da má imagem, exatamente, que é a mesma história da CBF. Então, a CBF e os clubes disseram que não, essa medida provisória está demais para nós. Bom, então vocês são contra a modernização. Vocês não querem pagar os impostos. Vocês não querem pagar os impostos e não querem se modernizar. Essa questão, eu estava lembrando aqui, a gente já fez esse comparativo, essa questão de você deslocar uma parte de recursos do futebol masculino para o feminino é como você fazer um parcelamento de uma fábrica de vidros e dizer o seguinte, para você agora poder melhorar a sua gestão financeira, você tem que fazer 30% de brinquedos. 100% de vidros não dá. Então, a empresa vai ter que se adaptar a fazer uma atividade para a qual ela não está acostumada, nem tem a credibilidade, não tem a estrutura de funcionamento para isso. Mas as nossas meninas não são boas demais nessa área? Deixa eu fazer uma pergunta aqui de quem não é treinadora de futebol. Gente, se eu jogar futebol, eu chuto algumas canelas, né? Conheço as regras básicas. Mas quando a gente vê o potencial que essa mulherada tem em campo, né, e as alegrias que elas já deram pra gente, não vale a pena ter um planejamento para investir lá nas categorias de base, no futebol feminino? Qual é a tarefa do Estado, Joyce, do ponto de vista do Estado democrático? É o Estado reduzir as distâncias e dar apoio para aquelas estruturas para as quais o setor privado ainda não tem interesse ou não tem condições. Tá certo? O sistema de saúde é assim. Você apoia o atendimento à população que não pode pagar. Então, se o governo considera, e nós também consideramos, que o futebol feminino é essencial, o governo tem que ajudar essa atividade se desenvolver. E não pedir para clubes que estão em situação financeira difícil a fazer isso por ela. Essa é a questão. Nós também achamos que o futebol feminino é importantíssimo, mas os clubes, nesse momento, não podem bancar essa conta. Dá uma sensação de que os clubes só vão entrar na linha, esses devedores, né, se tiver ali uma determinação para isso, né? A gente está mandando, tem que ser assim, se vocês não fizerem assim, vocês vão perder alguma coisa. Como é que se muda, tanto na questão de imagem, quanto na questão prática mesmo? Quer dizer, fazer com que esses clubes entrem aí num processo de boas práticas, né, de boa gestão. Joyce, eu aproveitando a pergunta anterior a respeito do futebol feminino, não tenha dúvida, a CBF hoje pretende, faz todas as gestões para que o futebol feminino se aperfeiçoe cada vez mais. Promove competições e hoje... Quem sabe encontra outras Martas, né? O nosso Pelé do futebol. Sem dúvida, é uma delícia vê-las jogando, elas têm um charme, uma capacidade muito próprio da capacidade do brasileiro e da brasileira em jogar o futebol. A CBF fez uma atitude nova, inovadora, no sentido de criar uma seleção feminina permanente, ou seja, as atletas estão sob contrato com a CBF em caráter permanente. É uma atitude inovadora, é uma atitude que demonstra confiança no futebol feminino. Agora, voltando à sua questão, as práticas dos clubes, elas podem e devem ser alteradas. E hoje é consenso entre clubes, federações e a CBF que vivemos uma nova fase. O Marco Polo repete muitas vezes, o mundo mudou e quem não perceber isso não vai estar andando ao longo da história. A CBF tem já praticado novas questões e tem provocado novas discussões. Por exemplo, nos conselhos técnicos da Série A, da Série B e da Série C, foi inserido uma nova norma de fair play financeiro e trabalhista. Ou seja, aquele clube que deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e financeiras pode ter como sanção a perda de 3 pontos a cada partida que ele atue em condição de inadimplemento salarial. Isso foi aprovado pela unanimidade por todos os 60 presidentes de clubes presentes nessas 3 reuniões. Ou seja, o futebol está procurando a autorregulação do seu setor, está procurando regras que determinem o cumprimento das novas práticas que se espera do futebol. Práticas de governança corporativa, rígido controle orçamentário, responsabilização de gestões que não andem como deveriam. Mas por que chegou nesse ponto, Rogério?
Quer dizer, nesse ponto que os clubes mesmos geraram essa desconfiança, né? Tanto do torcedor quanto daquele que vê de fora. Pô, mas estão devendo, não pagaram. Por que chegou nesse ponto? É uma bola de neve, são 4 bi. Na verdade, isso é um processo que vem de décadas, Joyce. Eu acho que o futebol tem se aprimorado nos últimos anos. Os gestores hoje compreendem muito mais. Já foi pior, então, a situação? A responsabilidade. O que se vê muito são gestões que passam para os seus sucessores dívidas que às vezes são incontroláveis ou que no aspecto trabalhista não mereceram a devida atenção ao longo do tempo, gestões tributárias que não respeitaram a legislação vigente. E o gestor de tempos mais próximos, mais recentes, acabaram se vendo diante de uma obrigação ou da constituição de obrigações com as quais eles não poderiam fazer frente. Hoje há uma grande consciência no futebol que as práticas devem ser mudadas. E isso está acontecendo. O que acontece é que a medida provisória talvez tenha exacerbado naquilo que ela planejou fazer. Bom, e tem outra coisa, Joyce, eu só queria dizer... Há uma mudança no futebol mundial. Antigamente, os nossos jogadores apareciam aqui, cresciam aqui, se notabilizavam aqui, agora não. Eu vou falar sobre isso já já. Você não entra nesse assunto, que esse merece um espaço assim próprio para isso, né? Que são as nossas estrelas que viram estrelas lá fora. E muitas vezes nem passam por um clube aqui dentro. Quer dizer, isso é uma dor no coração. Mesmo para quem não entende de futebol, mas quem não gosta, quem não se emociona ao entrar no estádio. E por que eu quis dizer isso? Porque esse é um problema financeiro grave. Esses jogadores Calma, geravam... Walter Feldman. Calma, Walter Feldman. A gente vai chegar lá. Deixa eu esgotar aqui a questão dessa MP. Porque assim... claro que o papel da CBF é defender os clubes. Ela está lá para isso, foi criada para isso, está lá para isso, é o papel institucional da confederação. O papel do governo, lamentavelmente, é morder os nossos bolsos, levar os impostos e deveria prestar um serviço de qualidade por isso. Essa é uma outra discussão que vem lá de Brasília. E as pessoas e as entidades precisam pagar esses impostos, né? Como é que se costura, então, esses papéis todos? O que vocês, né, da CBF, e de que forma pretendem fazer lá no Congresso Nacional, uma vez que está aí a comissão criada, o projeto vai seguir em frente, a medida provisória, se não me engano, tem quase 200 emendas, a emenda que não acaba mais, precisa dar um jeito nisso. Quer dizer, qual vai ser a proposta ou qual vai ser a forma de diálogo de vocês no Congresso Nacional? Ou isso vai ser feito com a bancada da bola? Existe isso, a bancada da bola? Não, eu não diria bancada da bola, Joyce. O Walter tem uma forma de enxergar a gestão política a respeito do futebol no Congresso de uma maneira muito peculiar. Eu acho que existem interesses que são muito acima daquilo que se estabelece como bancada da bola ou interesses privativos do futebol, mas interesse em fomentar e administrar o futebol de uma maneira que assegure a ele prerrogativas e resultados que alcancem todo o povo brasileiro. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, Joyce, que eu acho que é muito importante, existe uma nuance na medida provisória que poucos talvez tenham se dado conta, percebido, mas os clubes que vierem a aderir ao parcelamento, num primeiro momento, não terão acesso assegurado às competições para as quais eles estão classificados dentro de campo no ano seguinte. Isso porque o clube que aderir ao parcelamento já não determina, já não domina mais o processo que vai definir se ele joga ou não competições oficiais no ano seguinte. Mas desculpe minha pergunta, que parece até meio boba. Daí qual é a vantagem que Maria leva em aderir ao parcelamento? Se então é melhor ficar devendo? É isso? Na verdade, a medida provisória cria um ambiente de insegurança jurídica, na medida em que o clube, ao aderir, vai depender da decisão de órgãos colegiados formados por outros clubes, às vezes adversários e às vezes clubes não aderentes à medida provisória, para que eles promovam mudanças nos regulamentos gerais de competições e nos estatutos das entidades, para que se estenda os efeitos e os rigores típicos daqueles clubes que aderiram ao parcelamento pelo fato de espontaneamente tê-lo feito a todos os demais, fazendo com que todos, aderentes ou não, tenham que dar cumprimento à legislação por força oblíqua da determinação em estatutos e regulamentos. Agora, Walter, você que conhece bem aquela casa, né?
deputado federal, conhece bem aquela casa. Como é que se leva, então, essa proposta? Como é que o que a CBF vai oferecer? Olha, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, vamos conversar aqui. Como é que vai ser feita essa tramitação? Bom, primeiro eu queria dizer um negócio até perigoso, mas eu queria dizer o seguinte. O cronismo esportivo, muitas vezes, é mais duro, mais contundente do que o cronismo político. Essa ideia da bancada da bola é muito ruim para o Brasil. Ou seja, atividade futebol é estratégica para o desenvolvimento brasileiro e para a construção da nossa imagem no exterior. Então, nós queremos, ao invés da bancada da bola, um congresso nacional interessado no futebol brasileiro, ajudando e cobrando, mas nos limites possíveis. Então, o que nós temos feito, Joyce, em cima da sua pergunta? Nós temos falado com todo mundo. Todo deputado e senador pode contribuir de maneira, eu diria, contundente para mudar essa realidade, em relação ao qual todos somos culpados, ou todos temos uma certa responsabilidade. Então, nós temos falado com líderes, nós temos falado com presidentes de partidos, nós temos falado com os 2 presidentes das casas, nós temos falado com deputados da comissão e temos levado isso que o Rogério explicou aqui de maneira brilhante, que é a informação correta. Quando a presidente Dilma anunciou a medida provisória, anunciou como salvadora do Brasil e do futebol brasileiro. Nós estamos mostrando, numa peregrinação que temos feito, que isso não é verdade. O conteúdo positivo da medida provisória, nós concordamos e vamos trabalhar para aprovar. Mas aquilo que é equivocado, nós vamos recomendar aos senhores deputados e senadores que rejeitem para que o resultado final seja bom para o futebol, para o Brasil e, particularmente, para o torcedor. É esse que mais merece. Você acha que dá para quebrar essa imagem da bancada da bola? Porque essa frente parlamentar defensora, né, dos clubes, da CBF, o padrão FIFA, aquela coisa toda, isso está até no Wikipedia, como bancada da bola. Dá para quebrar isso? Essa imagem cultural ou transformar, pelo menos, essa palavra, né, essa frase aí, essa expressão numa coisa menos, aparentemente, aí, de lobby, de essa coisa toda? Essa expressão é pejorativa e intencional. É para você restringir um determinado interesse a um grupo específico de parlamentares. Rogério e eu temos conversado com deputados que não são caracterizados como essa bancada da bola e eles têm mostrado um enorme interesse, um acompanhamento. Muitas vezes, acrescido das informações que nós temos oferecido, eles têm se indignado com essa pretensão do governo de intervir numa atividade privada para a qual ele não tem as informações adequadas e em relação às quais nós podemos produzir algo que o Rogério utilizou numa das suas entrevistas, que é se essa medida provisória for aprovada do jeito que está, ela pode produzir um colapso do futebol brasileiro. É tão pejorativo que quando se falou dessa questão da bancada da bola e até em jornais internacionais, se falavam das grandes 3 bancadas no Congresso Nacional: banco, bola e bala. Né? Essa era a expressão. Aí a gente já vê, não precisa explicar mais nada, o quanto é pejorativo. Para a gente encerrar essa coisa da MP, por quê, gente? Porque a comissão é formada e agora a coisa começa a tramitar a passos largos, porque a comissão especial não vai precisar ter aquela tramitação toda de passa por tantas comissões, retira aqui, retira ali. Então, com uma comissão especial, a tramitação é muito mais rápida, passa rapidinho e a possibilidade da aprovação de algo que aparentemente parece um monstrengo, né? Como eu disse aqui, a MP da Jabuticaba, só tem no Brasil, é algo iminente. Então, é preciso discutir isso rapidamente. De forma muito prática, Walter e Rogério, que pontos, então, nessas conversas vocês têm abordado para que haja, então, a mudança na MP? Quer dizer, a CBF que defende os clubes precisa sugerir. Não, então vamos lá, vamos tirar aqui, por exemplo, o que o Rogério disse. Esse ponto que proíbe o clube de jogar se eventualmente ele tiver aderido e tiver no processo burocrático de adesão do parcelamento. Que pontos específicos, os mais chamativos, devem ser modificados? Olha, de uma forma objetiva, eu diria que causa inquietude aos clubes, às federações, à CBF, a incerteza da participação dos clubes nas próximas competições. Passa a não depender do próprio clube a participação para competições para as quais ele está qualificado. Isso é importante dizer. Ele, por exemplo, passa a depender da manutenção da certidão negativa de débitos como condição de inscrição nas competições.
Isso é uma questão muito importante. O clube não necessariamente é um mal pagador se ele não tiver a certidão negativa de débitos. Existe um hiato entre a inscrição na dívida ativa ao término do julgamento em esfera administrativa de uma autuação que muitas vezes pode ser irregular e o início da execução fiscal através da Procuradoria da Fazenda ou Procuradoria Municipal, enfim, para que o clube possa apresentar defesa através de embargos à execução, apresentar garantia ao juízo com bens para que ele possa fazer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obter a certidão negativa de débitos. Ou seja, um clube bom pagador, em algum momento da sua história, pode não ter a certidão negativa de débitos e ser proibido de jogar competições. É difícil para um gestor de clube ou de federação explicar para o torcedor que o clube dele pode simplesmente ser proibido por lei de disputar competições oficiais para as quais ele se classificou dentro de campo. Ou seja, a lei muda a ordem do resultado. É uma questão que causa inquietude. Não só a CND, como a obrigatoriedade de mudança de estatutos e regulamentos que dependem de outros clubes, podem impedir esse clube de jogar. Um outro aspecto é a necessidade de você retirar do futebol masculino profissional, que gera riquezas e grandes receitas, uma parte do faturamento para um investimento obrigatório, por exemplo, no futebol feminino. Nós gostamos do futebol feminino e aplaudimos as iniciativas para que ele se desenvolva, mas não tirando, por força de lei, o investimento do futebol masculino, que traz tantas glórias e que faz a torcida vibrar. Uma outra questão é a questão da obrigatoriedade de concentração numa única conta corrente, com o fechamento de outras que eventualmente o clube tenha, para que um banco passe a movimentar seus recursos. É um outro aspecto que também causa inquietude. Essas são algumas das questões. Os três principais pontos. E qual é a estratégia para levar essas reivindicações, então, da CBF, dos clubes, né? A CBF é a representante, lá para o Congresso? Primeiro, informar. Ou seja, nós achamos que a sociedade brasileira não está informada. Isso significa uma parte ponderável da imprensa que comprou a ideia de que a medida provisória seria salvadora. Nós estamos fazendo esse trabalho. Segundo, conversando com os clubes, com os torcedores, que nós vamos começar a partir dessa semana, e com os parlamentares. Então é a boa conversa. A boa conversa, nós achamos... Olha, é impressionante, Jorge, com todo mundo que nós falamos, eles ficam perplexos com essa desinformação. Ou seja, como é que foi possível construir uma ideia de que essa medida poderia mudar tudo? O que eu acho? A presidente Dilma, primeiro, ela não deve ter lido. Se leu... Não entendeu. Não entendeu e tem uma postura de intervenção dramática, semelhante ao controle da mídia. Ou seja, nós sabemos coisas que os democratas acham do controle da mídia. Há um controle sobre o futebol através da medida provisória. Quer se mudar todas as regras, das competições, das organizações, em vez de CBF, é Liga. Ou seja, nós sabemos que há um movimento no Brasil que tem a sua visão de organização e que é contra o atual modelo. Então, eles se infiltraram na medida provisória para fazer valer, não através da discussão no próprio sistema de futebol, mas através de uma lei interventora. Então, nós vamos explicar isso, nós vamos conversar e acreditamos que pode sair um substitutivo que seja a essência do que há de melhor nessa medida provisória e que atenda o futebol em todo o país. Muito bem, já já a gente volta para falar de dinheiro e da questão aqui que foi provocada pelo Walter Feldman, que é o que fazer com esta venda tão antecipada dos jogadores que viram estrelas fora do Brasil, mas que sequer passam aqui pelos clubes brasileiros. A gente volta em instantes depois de esmiuçar aí a MP do futebol ou a MP da Jabuticaba. Até já!